Muita gente acha que o tijolo de vidro é ultrapassado, brega, e que tu não deve utilizar ele na decoração da tua casa. Mas e se eu te falar que dá para fazer uma decoração super contemporânea utilizando ele? Olá, eu sou a Paty, sou arquiteta, e eu vou te mostrar como que eu usaria tijolo de vidro na decoração. Sim, eu usaria, porque para ser sincera, eu nunca tive a oportunidade de utilizar ele nos meus projetos, mas eu quero fazer isso. Agora, se tu tá pegando essa dica de decoração aqui no canal e ainda não se inscreveu, tu tá perdendo tempo. Se inscreve para não perder mais nenhum vídeo, porque eu sempre trago boas dicas de decoração por aqui. Eu acho que quando a gente fala em tijolo de vidro, a maioria das pessoas pensa naquela meia parede que era usada para dividir ambientes, ou então naqueles detalhes que eram feitos na fachada, colocando os tijolos com alguns desenhos estranhos, né? Às vezes era um formato de L, às vezes se formava uma escadinha ali com os tijolos, ou às vezes era só um zigue-zague, assim, duas janelinhas pequenas com os tijolos de vidro. Na minha opinião, a gente tem que seguir dois princípios na hora de decorar com o tijolo de vidro. O primeiro deles é lembrar que ele acrescenta textura. Então, o tijolo de vidro por si só já é carregado de informação, né? Ele tem esse visual mais pesado e ele vai trazer uma textura para o teu ambiente. Então, fazer combinações com outros materiais que são mais lisos, mais neutros visualmente, vai ficar mais equilibrado. E o segundo princípio é pensar no tijolo de vidro como o protagonista. Não fazer pequenos detalhes, colocar tijolos ali fora de contexto, mas sim criar grandes planos feitos de tijolos de vidro, criar divisórias feitas com ele, deixar ele realmente ter uma função, aparecer ali no ambiente, não apenas como uma janelinha para entrar um pouco de luz, mas como um grande plano que vai ser protagonista do ambiente. Agora vamos ver isso na prática. Gente, olha que ambiente contemporâneo que tem como protagonista aqui da cena o tijolo de vidro. Essa ideia é muito boa para quem mora em kitnets, né? Nesses apartamentos em que a sala, o quarto e a cozinha são todos integrados. Então aqui a gente vê que eles criaram uma divisória ali para a área do quarto, onde tem a cama. E como não tem janela, porque a princípio a mesma janela ilumina e ventila, né, todos esses ambientes, eles fizeram essa divisória com tijolos de vidro que permite que entre luz natural dentro do quarto. E aí, provavelmente aquela parede que a gente não enxerga daqui, que fica oposta a essa veneziana, deve ser a janela que faz divisa com o banheiro, que eu acredito que deve ficar fechadinho ali naquelas portas de madeira. E para esse lado que fica para a sala de estar, aí sim foi feita uma divisória móvel, que é essa veneziana, que daí permite a ventilação, e ela se abre por completo para integrar com a sala. Então aqui a gente pode observar aquilo que eu falei sobre trabalhar com materiais mais lisos, com menos informações, para não sobrecarregar o ambiente. A gente tem toda essa textura do tijolo de vidro, né? E ele está composto com uma madeira que não tem veios muito marcados, é uma madeira assim que ela não carrega o ambiente, bem clarinha. A gente tem, na verdade, uma laje aparente, não tem forro, mas é uma laje de concreto, então, de novo, um material natural. E toda essa estrutura criada no forro acima do dormitório, para dar o acabamento para a parede de vidro e para dar o suporte ali para as portas de correr, é branca. Então eles deixaram o tijolo de vidro brilhar aqui e os outros materiais vieram apenas para complementar. Esse ambiente é uma sala de estar. E mais uma vez a gente vê a laje de concreto junto com o tijolinho de vidro. Como fica contemporâneo, né? Fica bem moderno esse visual do concreto com o tijolo de vidro. É importante observar nessa referência que o tijolo de vidro não é uma janelinha, uma pequena abertura ali na parede externa. Ele é a própria parede externa. Então o tijolo vai do piso ao teto e de uma ponta a outra da parede, criando esse grande plano que traz a textura ali para o ambiente, né? Porque a gente tem todo esse quadriculado do tijolo de vidro, ao mesmo tempo que traz a luz natural, e a decoração da sala conversa muito bem com esse tijolo de vidro, trazendo essa modernidade, esses elementos de design também no mobiliário, para que fique um visual bem contemporâneo e nada datado. Mais uma boa ideia para utilizar os tijolos de vidro. É muito comum a gente ver nas casas hoje em dia, essas que têm 2 andares, um grande plano de vidro ali na área da escadaria. Só que a verdade é que quando a gente coloca uma janela grande ali, pegando o térreo e o segundo andar bem na escada,
a gente perde um pouco da privacidade. Eu já fiz isso, mas a gente sempre acaba tendo que complementar com cortinas ali, persianas ou cortinas, para poder dar privacidade, para que as pessoas que estão do lado de fora não fiquem vendo quem está circulando ali dentro da casa. E aqui eles usaram o tijolinho de vidro para cobrir essa abertura da escada. Então ele acaba dando mais privacidade porque ele não fica liso como um vidro incolor. E aqui foi utilizado um tijolinho num formato diferente. Então, ao invés daquele tijolo quadrado que a gente está acostumado, né, como eu mostrei nas referências anteriores, esse daqui é retangular, que eu acho que deu um aspecto mais moderno ainda aqui para esse plano de vidro. E aí, mais uma vez, a composição dos outros elementos, ela é sóbria. Então, a gente tem aqui a madeira, tem essas paredes pintadas nesse tom de grafite bem escuro, tem esse terracota também ali na estrutura de baixo, mas nota como o visual, de uma forma geral, aqui do ambiente é bem limpo, né? O guarda-corpo de vidro. Então a gente não tem outros elementos que carreguem de textura para competir junto com o tijolo. E é isso que traz o equilíbrio. Se tu tá gostando desse vídeo, não esquece de já deixar um like e manda ele para outras pessoas, compartilha essas ideias com quem também gosta de cuidar da casa. Olha que bonito que fica utilizar um tijolo de vidro assim no banheiro. Então aqui a gente tem aquela ideia de ter apenas uma folha fixa no box, né? Que muitas vezes a gente vê isso sendo feito com uma estrutura metálica ali, um vidro incolor. Mas aqui eles utilizaram os tijolos de vidro com essas bordas pretas, que conversou super bem com o resto do ambiente. Eu achei que ficou muito bonito, e o fato de ser esse plano alto, né, não é aquela muretinha baixa que a gente era acostumado a ver antigamente. Aqui a gente pode observar um banheiro que tem um revestimento bem neutro, clarinho, né, nas paredes e no piso, e dentro do box tem esse revestimento num tom terracota, que trouxe um quentinho ali para o banheiro para não ficar só em tons frios. Então a cor preta dessa parede de tijolinho de vidro fez um link com a cor do chuveiro e com a cor daquele toalheiro que a gente pode ver lá perto da porta. Ficou um resultado super contemporâneo e é um jeito bem fácil de usar o tijolinho de vidro. Aqui de novo ele sendo utilizado no banheiro de um jeito bem moderno. Esse banheiro, diferente do outro, não é muito minimalista, né? Ele tem essa cor verde, tem um revestimento ali dentro do box, num azulejo também, que tem várias tonalidades, várias nuances de verde. O piso também é todo desenhado. E aí aqui a gente tem, de novo, o tijolo de vidro sendo utilizado para fazer uma folha do box, porém ele não está sozinho. Ele é complementado por essa porta, né, com essa esquadria metálica e o vidro incolor, que daí abre para dar acesso ao box. Então, tu pode notar que apesar de ter mais informação aqui nessa imagem, porque tem as cores e tem o desenho do piso, ainda assim o contexto, ele é mais neutro. Então, se tu observar o mobiliário ali da bancada, onde tem a cuba, tu vê que é um material liso, preto, e embaixo, né, no gabinete, é utilizada uma madeira. E por isso existe uma harmonia entre todos esses materiais que foram utilizados. Aqui a gente consegue ver uma forma de utilizar o tijolo de vidro na parede externa para permitir a entrada da luz natural, só que de um jeito diferente. Então aqui ele está contornando a porta principal. Foi utilizado esse modelo retangular do tijolo de vidro, só que com um assentamento diferente, que criou esse desenho, que a gente até consegue observar aqui na imagem, que ele conversa com aquele cobogó que tem lá fora. E a gente observa que os materiais que estão compondo aqui o ambiente junto com o tijolo de vidro são materiais mais neutros, mais lisos. Então a gente tem as madeiras, né, da porta e do forro, tem paredes brancas e um piso bem clarinho. Esse é um exemplo de uma sala de jantar. E aí o cobogó foi utilizado como uma divisória interna. Então foi utilizada uma parede, só que dessa vez uma parede interna. Inclusive, essa parede tem um formato curvo, né? Que acabou trazendo essa coisa mais orgânica para o ambiente, mais contemporânea. E, de novo, foi utilizado o tijolinho retangular. Só que aqui ele foi assentado de pé, o que trouxe um visual mais moderno ainda para essa composição. E daí, mais uma vez, a gente consegue observar como a textura é protagonista aqui do ambiente. Então, as paredes e o teto lisos, né, na cor branca. O piso também é um tom bem clarinho. E tem um pouquinho de cor e de textura somente ali na mesa, que conversou, inclusive, muito bem com o tijolo de vidro. Outra forma de usar o tijolo de vidro no banheiro. E daí, dessa vez, a gente tem
ele passando atrás da bancada. Eu não sei o que tem ali do outro lado, se é um ambiente externo ou se é a área do box. De repente, eles quiseram dividir a bancada da pia da área do banho, e aí, como não tinha janela, utilizaram esse tijolo de vidro para receber a luz da janela que ficou na área de banho. Não sei se é isso, mas é uma forma de se utilizar. Então, se tu quer criar uma divisória, uma parede para separar a área da cuba da área de banho, tu pode usar essa estratégia, porque geralmente dentro do banheiro a gente tem só uma janela e ela fica próxima ao box por causa da umidade, né? Então aqui é um jeito, de repente, de tu fazer essa divisória caso tu deseje. Mas agora eu tava olhando o reflexo do espelho e percebi que o chuveiro tá do outro lado, então acho que atrás dessa cuba tem uma área externa mesmo. E aí a gente percebe que o banheiro, ele tem um toque de cor aqui, né? Então a gente tem esses azulejos em azul clarinho, a parede tem um tom rosado bem clarinho também, e o mobiliário ficou em tons de preto e branco, o que quebrou um pouco essa suavidade do azulzinho e do clarinho, né? Trouxe um toque de modernidade ali pro banheiro. Aqui a gente tem mais uma forma de usar o tijolo de vidro atrás da bancada do banheiro. Então, repara que maneira elegante de utilizar ele. A gente tem um grande plano formado com tijolos de vidro atrás da parte da bancada onde está localizada a cuba. Ele vai do piso ao teto. E aí na parede ao lado eles colocaram um revestimento que é bem minimalista. Ele tem uma textura, mas é uma textura bem delicada, né? Um ripadinho bem pequenininho, e a cor dele é cru, então ele ficou bem harmônico ali do lado do tijolo de vidro. E essa mesma cor cru se estende para o resto do ambiente, então a gente nota que ela predomina no piso e no forro também. Para conseguir fixar o espelho na frente do tijolo de vidro, ele foi suspenso no teto. E aí a bancada da pia foi esculpida numa pedra natural, com um tom mais terroso, que contrastou muito bem com essas cores claras do resto do ambiente. É um ambiente super sofisticado que tem o tijolinho de vidro na parede. Essa é outra forma de utilizar o tijolo de vidro no banheiro, mas essa ideia pode ser replicada em outros ambientes quando tu precisa ter uma divisória, mas tu não quer impedir a passagem de luz. Aqui nesse caso, o tijolinho está dividindo a área ali da bancada e a área de banho. E aí nota que como o vão era grande, eles colocaram dois planos, né? Então, de novo, o tijolo vai do piso ao teto, e aí no meio eles deixaram um vão de passagem, sem nenhuma porta, somente esse vazio ali no meio dos tijolos, o que ficou um visual bem limpo, bem bonito. Uma ideia assim pode ser utilizada, por exemplo, para separar uma cozinha de uma lavanderia ou uma sala de jantar de uma cozinha. Então, a gente pode replicar isso de outras formas. O que predomina aqui no ambiente é a textura do tijolo de vidro, porque todo o resto dele é em tons neutros, né, com revestimentos claros. Então, a gente tem um tom de cinza bem clarinho nas paredes ali da parte do banho. Aqui na parte da bancada, a gente também tem uma cor bem clarinha na parede, e o contraste vem por parte do piso escuro e também desse gabinete ali da bancada da pia, que é em preto. E aí, mais uma vez, a gente consegue notar um toque de madeira, que eu acredito que seja um armário aqui na parede da frente da pia, que traz esse quentinho, traz um aconchego para o ambiente, para que ele também não fique com um aspecto muito frio. Olha que maravilhoso que fica utilizar o tijolinho numa cozinha assim. A gente tem novamente um plano de vidro grande, né? Então é uma parede toda composta pelo tijolo de vidro que permite a entrada de bastante luz natural na cozinha. E o mobiliário dessa cozinha é bem contemporâneo, então ele é um mobiliário bem limpo, com poucas informações, né, de uma cor neutra. O revestimento que tem na parede também é o mesmo material que foi feito o tampo da pia. De novo, um material bem neutro, né, uma pedra bem clarinha ali, que não traz muita informação para o ambiente, cria esse tom sobre tom, com a cor do piso, que é uma madeira bem clarinha também. Então, nessa composição, junto com esses materiais mais lisos, de pouca informação, o tijolinho de vidro vem para trazer uma textura e complementar muito bem esse ambiente. Outra forma de utilizar o tijolo de vidro na cozinha, só que dessa vez atrás da bancada da pia. Então aqui a gente tem uma parte da parede feita com tijolo de vidro, que é exatamente essa parte da área molhada da bancada. E daí a gente vê que esse plano de vidro foi desde o tampo ali da bancada até o forro. Na verdade, ele só foi interrompido antes de chegar no forro ali por aquela grelha que eu acredito que seja para dar ventilação.
porém ele dá essa ideia de ser um plano inteiro. E a outra parte da parede foi revestido com um azulejo bem minimalista, branquinho, que dá essa marcação ali do rejunte, trazendo um pouquinho de textura, mas nada que sobrecarregue, né? Conversa muito bem com o tijolo ali do lado. Mais uma vez a gente tem o uso do concreto, né? Então no piso que tem essa textura de concreto. O mobiliário também é bem neutro, tanto na forma, que tem linhas retas, sem detalhes, como nas cores, né? Então a gente tem os armários em preto e o tampo da bancada em branco. E mais uma vez, para complementar, a gente observa o uso de uma madeira ali na parede lateral. Mais uma ideia para usar o tijolinho de vidro na cozinha. Aqui a gente tem essa parede composta por tijolos de vidro que vão do piso ao teto, é um grande plano. Os móveis são bem contemporâneos, em tons neutros, então a gente tem o uso da madeira clarinha junto com esse tom de areia. E nota a sutileza do revestimento atrás da bancada da pia. Então aquela parede recebeu um revestimento em pedra natural que tem essas nuances de verde que conversam muito bem com o tijolinho de vidro. Quando a gente olha para a parede de tijolo de vidro desse ângulo da foto, a gente consegue ver um tom um pouco esverdeado do tijolinho de vidro, né? Ele fica com essa coloração dependendo do ângulo que tu olha. E isso conversou muito bem com essa tonalidade da pedra natural. Então, embora essa pedra traga mais uma informação, mais uma textura, ela ficou num tom sobre tom ali com o tijolinho de vidro que deixou o ambiente muito sofisticado. Agora um exemplo para utilizar o tijolinho de vidro dentro do box. Então a gente tem uma composição de tijolos de vidro aqui em dois formatos diferentes. Tem aquele tijolinho quadrado, mas também tem o tijolinho retangular. E daí eles criaram esse desenho que ficou super delicado e bonito. E essa abertura preenchida com o tijolo de vidro tem esse formato retangular, né, mais alto e estreito. E eles emolduraram com um perfil preto que destaca esse desenho do tijolo de vidro do resto do ambiente. Na parede em volta do tijolo de vidro, a gente tem um revestimento com uma textura super delicada, tem um desenho que lembra uma estampa de chevron. No piso, a gente tem uma outra textura que é composta por pecinhas hexagonais. E no gabinete, embaixo da bancada da pia, a gente tem uma textura que lembra um shiplap, como se fossem várias ripinhas, né, uma do lado da outra. Só que o que é o grande diferencial aqui? Porque eu falei, não vamos usar muita textura junto com o tijolo de vidro para não sobrecarregar o ambiente. Aqui é tudo em tons de branco, então fica leve. Além de que todas essas texturas, elas são muito sutis, né? Elas são super delicadas. Então, traz um monte de informação, ao mesmo tempo que o visual é bem limpo e bem leve. Essa é uma forma de usar o tijolo de vidro para dividir a sala de estar da sala de jantar. Então a gente tem esse grande plano de tijolos de vidro. Aqui o vidro tem até uma textura, né, que dá um pouco mais de bloqueio visual, embora permita a passagem da luz. E aí ele vai do piso ao teto e ele é complementado ali, me parece, por uma porta de madeira de correr, né, que ela tá entreaberta, mas a gente consegue ver que tem um furinho ali na porta que eu acredito que seja para puxar, e lá em cima dá para ver que tem um trilho. Por isso que eu acredito que esse plano de madeira seja uma porta. Então, esse tijolo de vidro é uma parte da parede. E aí a mesa foi posicionada bem na frente dos tijolos de vidro, ele serviu como uma decoração ali para a parede da mesa, que ficou muito bonito. E a gente consegue observar o uso de cores neutras de novo no ambiente, né? Então aquele visual mais leve, com branco, com madeira e alguns usos pontuais de preto. Se tu chegou até aqui, escreve atemporal nos comentários para eu saber que tu assistiu e também confere esse outro vídeo aqui que vai te ajudar a decorar a tua casa. Até a próxima, tchau!